O envelope não devia estar ali, branco, simples, sem estar selado, pousado na secretária dele como se não fosse nada de importante. Apenas mais uma folha de papel no seu escritório doméstico meticulosamente organizado. Eu não estava a bisbilhotar. Juro que não estava. Só tinha entrado para deixar a roupa lavada e dobrada na cadeira dele, como fazia sempre às quintas-feiras. Mas havia algo naquele envelope que me chamava. Talvez fosse a forma descuidada como estava pousado ali, quase como se tivesse sido colocado de propósito onde eu pudesse ver. Ou talvez fosse a minha intuição a gritar que algo não estava certo, depois de meses de frieza e serões passados no escritório. Fiquei ali, imóvel, a olhar para o meu nome, impresso com todo cuidado na frente. Não manuscrito. Impresso. Como se eu já nem merecesse o toque pessoal da caligrafia dele. Depois de 15 anos de casamento, os meus dedos tremiam ao retirar o conteúdo. As palavras misturaram-se ao início, jargão legal a dançar diante dos meus olhos, mas certas expressões romperam o nevoeiro. Diferenças irreconciliáveis. Dissolução do matrimônio. Distribuição equitativa de bens. Papéis de divórcio. Já redigidos. Já datados. À espera apenas das assinaturas. Lembro-me da estranha calma que se apoderou de mim. Não houve histeria, como seria de esperar. Nem sequer lágrimas. Apenas uma sensação fria e oca que se espalhou do meu peito até as pontas dos dedos. Voltei a colocar tudo exatamente como estava e saí, fechando a porta com um clique suave que, de algum modo, soou definitivo naquela casa silenciosa. 15 anos reduzidos a parágrafos clínicos sobre quem fica com o quê. 15 anos a construir uma vida, a sobreviver ao cancro da mãe dele e ao meu aborto espontâneo, a renovar esta casa, divisão por divisão, com as nossas próprias mãos. Tudo dispensável com uma assinatura. Querida, já cheguei. A voz dele ecoou no átrio 2 horas depois. O mesmo tom alegre da noite passada e da noite anterior. O mesmo homem que me beijara de manhã, dizendo que ia tentar chegar a tempo para jantar. Tinha feito o prato favorito dele, frango com limão e ervas, com batatas assadas. A ironia não me escapou quando respondi da cozinha. A minha voz não vacilou. Nem sequer tremeu. Ele entrou a desapertar a gravata, a sorrir com aquele sorriso que antes me fazia o coração acelerar. Agora, só me perguntava há quanto tempo ele ensaiava as mentiras ao espelho. Cheira maravilhosamente aqui, disse, aproximando-se por trás para me beijar na bochecha. O perfume dele, aquele que eu lhe tinha oferecido no Natal, pairava no ar entre nós. Alguma ocasião especial? Perguntou, ao notar os copos de vinho e as velas acesas. Sorri, olhando diretamente nos olhos. Só me apeteceu fazer algo agradável. Jantamos com a conversa habitual, o dia de trabalho dele, o novo projeto de paisagismo dos vizinhos, os planos para o fim de semana. Tudo enquanto a minha mente revia cada momento dos últimos meses, recategorizando tudo, de agenda ocupada para afastamento deliberado, de estresse profissional para preparação de fuga. Isto está mesmo bom, disse ele, estendendo a mão para tocar na minha sobre a mesa. Superaste-te. Apertei-lhe os dedos suavemente. Fico feliz por gostares. Tenho pensado muito em nós ultimamente. Algo passou-lhe pelo rosto. Culpa? Preocupação? Já nem conseguia distinguir. Ah! Conseguiu dizer. Estava a pensar se notaste que temos estado a afastar-nos, disse, mantendo a voz casual, como se perguntasse sobre a previsão do tempo. Ele pousou o garfo. O trabalho tem sido intenso, mas é temporário. O projeto Henderson está quase concluído. O projeto Henderson, a desculpa perfeita para as noites fora, para a distração, para a ausência emocional. Tinha acreditado totalmente. Até hoje. Não te estou a culpar, disse. Acho que ambos temos coisas para resolver. O alívio foi visível no rosto dele. Achava que eu lhe estava a dar a abertura perfeita. Tenho pensado mesmo, disse, com a voz a suavizar-se. Talvez devêssemos falar sobre para onde vamos. Assenti, bebendo um gole de vinho. Concordo. Mas não esta noite. Esta noite, vamos só aproveitar o jantar. Podemos falar no fim de semana. A sério. Sem distrações. Ele pareceu surpreendido, mas agradado com a minha maturidade, com a minha sensatez.
O que ele não sabia era que eu já estava a calcular, já a planear. A mulher com quem ele casou, a mulher que ele achava conhecer, nunca foi tão ingênua como ele pensava. Mais tarde, nessa noite, deitei-me ao lado dele, ouvindo a respiração ritmada dele, a olhar para o teto que pintamos juntos no nosso 3º aniversário. Lembro-me de rir tanto que acabamos com mais tinta em nós do que nas paredes. Lembro-me de como ele me olhou naquela altura, como se eu fosse tudo. Virei-me para ele no escuro, a observar o perfil dele. Quem era este estranho que conseguia dormir tão serenamente ao lado da esposa que planeava descartar? E quem estava eu a tornar-me, na sequência desta traição? Uma coisa era certa. Se ele queria um divórcio, iria tê-lo, mas não nos termos dele. Nunca nos termos dele. Fechei os olhos a formular o início de um plano. Amanhã chegaria em breve e, com ela, o primeiro dia da minha nova realidade. Uma realidade onde eu já não era apenas uma esposa deixada para trás, mas uma mulher a reclamar o seu poder. O fim de semana nunca chegou, pelo menos não a conversa que ele achava que íamos ter. Na sexta de manhã, saiu para o trabalho com um beijo na minha bochecha e uma promessa de chegar cedo, para podermos falar como deve ser. Sorri e preparei-lhe o almoço como sempre fazia, incluindo os biscoitos favoritos dele, como se nada tivesse mudado. No momento em que o carro dele desapareceu pela rua ladeada de árvores, transformei-me. Já não era esposa passiva à espera que o machado caísse. Tornei-me detetive no meu próprio casamento, a escavar as ruínas daquilo que antes pensava ser chão firme. O portátil protegido por palavra-passe foi o meu primeiro alvo. Depois de 15 anos juntos, as pessoas ficam negligentes com a segurança. A combinação era a data do nosso aniversário. Que romântico da parte dele usar a data de um compromisso que planeava quebrar. A ironia era quase perfeita demais. O que encontrei fez-me revirar o estômago. E-mails, recibos de hotel, conversas com uma colega chamada Alison que iam muito além de limites profissionais. Fotos que trocaram, planos que fizeram, incluindo um cronograma para o divórcio dele. Preciso de dar entrada até junho para que tudo esteja limpo até o Natal. Escrevera ele para ela. Ela vai ser razoável. Ela é sempre razoável. Razoável. A palavra queimava no meu cérebro. 15 anos de compromissos, de ceder para não partir. E era assim que ele me via. Um obstáculo razoável a remover do caminho. Documentei tudo metodicamente, reenviando cópias para uma conta de e-mail que ele não conhecia. Depois passei aos registros telefônicos, extratos de cartão de crédito, contas bancárias. Não chorei. Chorar viria depois, nos momentos privados, quando a estratégia desse lugar a dor. Por agora, precisava de clareza. Ao meio-dia, tinha o quadro completo. O caso deles tinha começado há 8 meses, numa conferência em Chicago. Ela era mais nova, claro que era, e trabalhava no departamento de marketing. Tinham sido cuidadosos, mas não cuidadosos o suficiente para uma mulher que já não tinha nada a perder. O verdadeiro choque veio quando descobri o rastro financeiro. Nos últimos 6 meses, ele tinha transferido sistematicamente dinheiro para contas às quais eu não tinha acesso. Pequenas quantias no início, depois somas maiores à medida que a data de saída se aproximava. As nossas poupanças para a reforma, o fundo de férias. Até parte do dinheiro de emergência que tínhamos reservado para futuras despesas médicas. Sentei-me à mesa da cozinha, rodeada de impressões e apontamentos. A sentir como se estivesse a olhar para a cena do crime do meu casamento. A magnitude da traição dele ia para além do caso amoroso. Estava a tentar garantir que eu ficasse com o mínimo possível. Protege-te sempre primeiro, dizia a minha avó. Os homens vão e vêm, mas o respeito por ti mesma é para sempre. Achava que ela era cínica quando era jovem e apaixonada. Agora, as palavras dela soavam como uma profecia. Liguei para o trabalho e disse que estava doente. Isso era mais importante do que catalogar livros hoje. Depois marquei 3 reuniões. Com um advogado de divórcio, um consultor financeiro. E esta até me surpreendeu. Uma terapeuta. Se eu ia atravessar este campo de batalha, precisava de aliados e de uma mente clara. Quando ele mandou mensagem a dizer que estaria em casa às 6. Já tinha apagado todos os vestígios da minha investigação. A casa estava impecável, o jantar no forno.
E eu com o mesmo aspecto de sempre. A esposa confiável em quem ele contava que continuasse ignorante. Até ele estar pronto para lançar a bomba. Ansioso pela nossa conversa. Escreveu. Estive a pensar em nós o dia todo. Pois acredito que sim, pensei, ao enviar apenas um emoji de coração. Deixei que interpretasse aquilo como quisesse. Chegou a casa com flores. Cravos. Não as minhas preferidas. Rosas, se ele estivesse atento nos últimos 15 anos. Aceitei-as com um sorriso convincente. Estás linda, disse ele, a estudar-me como se tentasse medir o meu estado emocional. Senti vontade de me arranjar, respondi, rodopiando no vestido que sabia que ele gostava. Já que vamos ter uma conversa importante. O jantar foi insuportável. Ele olhava-me constantemente, a ensaiar o discurso que tinha preparado na cabeça. Mantive a conversa agradável, perguntei pelo dia dele, acenei nos momentos certos. Enquanto a minha mente catalogava cada mentira, cada ligeira mudança no olhar dele. Então, disse ele finalmente, enquanto tirávamos os pratos. Sobre o que mencionaste ontem. Olhei para ele com expectativa, a vulnerabilidade cuidadosamente encenada no meu rosto. Acho que temos vindo a afastar-nos há algum tempo, continuou, com a voz suave, como se estivesse a dar uma má notícia a uma criança. Queremos coisas diferentes. Talvez andemos só a cumprir rotinas. Sentei-me devagar. Senti que algo estava errado, admiti. Mas pensei que fosse só uma fase. Os casamentos têm altos e baixos, certo? Ele acenou com entusiasmo, aliviado por eu não estar a desmoronar. Exatamente. Às vezes, as pessoas evoluem em direções diferentes. A outra pessoa? Perguntei baixinho, a observar bem o rosto dele. O pânico surgiu por apenas um instante antes de ele se recompor. Isto não tem a ver com mais ninguém. Tem a ver conosco não estarmos felizes juntos. Mais uma mentira para juntar a coleção. Estendi a mão por cima da mesa e toquei na dele, sentindo-o relaxar com o que achava ser aceitação. Preciso de algum tempo para processar isto, disse. A voz a quebrar só o suficiente para parecer verdadeira. Podemos não tomar nenhuma decisão já? Só preciso de um pouco de espaço para pensar. O alívio no rosto dele era palpável. Acabará de lhe entregar exatamente o que ele queria. Mais tempo para preparar a saída, enquanto eu, supostamente, permanecia na escuridão. Claro, disse ele, apertando-me a mão. Leva o tempo que precisares. Não há pressa. Sem pressa. Exceto pela data limite de junho que ele prometera a Alison. Exceto pelo dinheiro que ele ainda estava a mover todas as semanas. Exceto com a advogada que já tinha redigido os papéis guardados na gaveta da secretária dele. Nessa noite, chorei lágrimas verdadeiras, não pelo homem deitado ao meu lado, mas pela mulher que eu costumava ser. A mulher confiável que acreditava em promessas para sempre. Ela precisava de ser chorada antes que a nova eu pudesse emergir por completo. E emergiria. Durante as 3 semanas seguintes, tornei-me a atriz da minha vida. Interpretei o papel da esposa a processar o fim do casamento. Às vezes triste, às vezes esperançosa, sempre razoável. Sugere terapia de casal, a qual ele concordou com relutância, enquanto inventava desculpas para adiar o agendamento de sessões. Entretanto, por trás dessa atuação, construí a estrutura da queda dele, tijolo a tijolo. A minha primeira reunião com a advogada de divórcio, Diane Rives, uma tubarão num elegante fato de calças, definiu o tom para tudo o que se seguiu. Então ele não sabe que encontraste os papéis? Perguntou, a rever as provas que eu levará. Não. E também não sabe que eu sei sobre o caso nem sobre o dinheiro que tem escondido. Ela sorriu pela primeira vez desde que entrei no escritório. Essa é a nossa vantagem. Homens como teu marido contam com choque e espanto. Esperam lágrimas, súplicas, confusão. Não esperam estratégia. Juntas, delineamos um plano que era legal e devastador. A primeira prioridade: proteger os meus interesses financeiros. Ele está a cometer um erro clássico, explicou o meu consultor financeiro durante a nossa segunda reunião. Está a deixar rastros digitais por todo lado, e a data destas transferências, todas depois de iniciado o caso,
deixam claro que isto é uma fraude financeira premeditada. Segui os conselhos deles à risca. Abri novas contas em bancos diferentes. Recolhi documentação de todos os nossos bens, incluindo a herança que recebi quando meu pai morreu, dinheiro que investimos nas renovações da casa, que ele agora alegava serem principalmente dele. A terapeuta ajudou de formas inesperadas. A doutora Keller não me ajudou apenas a processar o luto e a raiva. Ajudou-me a compreender a psicologia com que estava a lidar. Ele segue um padrão clássico, explicou. Está a reescrever a história do vosso casamento para justificar as ações dele. Na cabeça dele, precisa de acreditar que tu já eras infeliz para conseguir desculpar a traição. Então ele acredita mesmo nas próprias mentiras? Perguntei. As pessoas raramente se veem como vilãs da sua própria história, disse ela. Compreender isso dá-te poder. Poder. Isso foi o que me roubaram. Não apenas a fidelidade do meu marido ou o nosso futuro, mas a minha agência na minha própria vida. Recuperá-la tornou-se a minha obsessão. Em casa, a farsa continuava. Vivíamos num estranho limbo onde ambos fingíamos que talvez as coisas ainda funcionassem, sabendo bem que não iriam. Ele estava mais distraído, a atender chamadas noutro quarto, a chegar mais tarde a casa. Fingia que não notava, enquanto documentava tudo. O ponto de viragem veio de uma fonte inesperada. A mãe dele ligou numa quarta-feira à tarde, enquanto ele estava no trabalho. Está tudo bem entre vocês? Perguntou depois dos cumprimentos habituais. O Thomas tem estado estranho, a fazer perguntas sobre a casa de campo da família e se alguma vez esteve em teu nome. A casa de campo. Um imóvel que o avô dele lhe deixará especificamente. Um lugar que ele prometeu que seria sempre nosso. Um lugar que não constava em nenhum dos documentos financeiros que encontrei. Está tudo bem, menti suavemente. Estamos só a atualizar uns documentos. Sabes como ele gosta de ter tudo organizado. Depois de desligarmos, adicionei esta nova peça ao meu quebra-cabeças. Ele não estava apenas a esconder bens do casamento. Estava ativamente a tentar proteger patrimônio herdado. Algo que, pelas leis do nosso estado, já devia ser considerado bem separado. Mesmo assim, a mentira desnecessária dele revelava tanto a ganância como a ignorância. Liguei a Diane imediatamente. Isso ajuda-nos, na verdade, disse ela. Mostra padrão e intenção. Continua a recolher informação, mas ainda não o confrontes. O timing é tudo. O timing, de facto. Na semana seguinte surgiu uma oportunidade inesperada. Ele anunciou que precisava de ir a Atlanta durante 3 dias. O projeto Henderson está na fase final, explicou, sem me olhar nos olhos. É crucial que esteja lá em pessoa. O projeto Henderson, a ficção favorita dele. Consultei o calendário e percebi, com uma satisfação sombria, que coincidia com o aniversário da Alison. Com base nas mensagens, estavam a planear uma escapadinha romântica disfarçada de viagem de negócios. Entendo, disse, beijando-lhe a bochecha. Vou ter saudades tuas, mas sei como teu trabalho é importante. Assim que o voo dele descolou, ativei a fase seguinte do plano. Tinha 72 horas de liberdade para executar tudo. Primeiro, fui ao nosso cofre no banco, onde retirei documentos importantes e joias de família insubstituíveis. Peças que a minha mãe me tinha dado e que não deixaria virar moeda de troca. Depois fui ter com o contabilista da família. O mesmo que fazia os nossos impostos há uma década. E fiz perguntas inocentes que revelaram exatamente quanto meu marido tinha escondido do fisco, não só de mim. Estas despesas de consultoria deviam ter sido declaradas como rendimento, explicou ele, franzindo a testa ao ver os documentos que eu acidentalmente descobrira. Isto pode causar problemas sérios se houver uma auditoria. A seguir, fui tomar chá com os pais dele, algo que fazia com frequência quando ele viajava. A mãe dele, sempre afetuosa comigo, estava especialmente calorosa nesse dia. O Thomas tem sorte em ter uma esposa tão dedicada, disse, a dar-me uma palmadinha na mão. Ainda por cima com o trabalho tão exigente que ele tem. Sorri, bebendo chá. Ele trabalha tanto pelo nosso futuro. Só tento apoiá-lo como posso. A conversa desviou-se naturalmente para assuntos de família,
incluindo o recente divórcio da irmã dele. Foi um processo tão confuso, suspirou a mãe dele. Se ao menos tivessem sido honestos desde o início. A honestidade é tudo num casamento, concordei, com o coração a bater forte, enquanto acrescentava com cuidado. É por isso que sempre fiz questão que o Thomas soubesse tudo sobre as nossas finanças e questões de família. Saí de lá com abraços calorosos, uma tarte que ela fizera para o meu esforçado Thomas. E com as sementes plantadas para o que viria a seguir. A peça final encaixou quando recebi uma chamada do detetive particular que tinha contratado. Tinha seguido os passos da Alison e confirmou o que eu suspeitava. Ela não estava em Atlanta com meu marido. Estava numa conferência em Chicago com o marido dela. O que significava que o meu marido mentia a toda a gente. A mim, sobre o cronograma do divórcio. A Alison, sobre deixar-me de imediato. E a ambos sobre o paradeiro dele. Agora, sentada no escritório de casa, rodeada pelas provas da duplicidade dele e das minhas contramedidas. Uma calma estranha apoderou-se de mim. A dor ainda lá estava. Mas agora vinha acompanhada de algo mais. Uma frieza certeira de que a justiça estava ao meu alcance. Abri o portátil e comecei a redigir 3 e-mails cruciais, que só seriam enviados no momento exato. Estava tudo pronto. Só faltava ele dar o passo. Regressou de Atlanta queimado do sol e distante. A marca de bronzeado sugeria um lugar tropical e não salas de conferência. Mais uma mentira para juntar a coleção. Notei-o a observar-me atentamente. A avaliar o meu estado de espírito. A minha receptividade. O momento da revelação dele aproximava-se. Eu sentia-o. Como correu a viagem? Perguntei, enquanto nos preparávamos para dormir nessa noite. Produtiva. Cansativa. O habitual. Não deu mais detalhes. E eu não insisti. Tive saudades tuas, disse. As palavras a soarem estranhas na minha boca. A casa parece vazia sem ti. Algo como culpa passou-lhe pelo rosto. Bom, que levasse isso consigo para o que viria a seguir. Na manhã seguinte, ao pequeno almoço, finalmente fez o movimento dele. Tenho pensado muito, começou ele, a mexer no café com uma intensidade incomum. Sobre nós. Sobre o nosso futuro. Pousei a torrada, assumindo uma expressão de atenção preocupada. O que tem o nosso futuro? Perguntei. Não acho que isto esteja a funcionar mais. Nós, quero dizer. Estendeu a mão por cima da mesa. Um gesto ensaiado de compaixão. Afastamo-nos. Queremos coisas diferentes. Deixei que os meus olhos se enchessem de lágrimas. A outra pessoa. Ele abanou a cabeça depressa demais. Isto não tem a ver com mais ninguém. Tem a ver conosco não nos fazermos felizes um ao outro. O mesmo guião de semanas atrás. Palavra por palavra. Como se o tivesse ensaiado ao espelho. Entendo, disse calmamente. Tenho falado com uma advogada, continuou ele, ganhando confiança com a minha aparente submissão só para entendermos as nossas opções. Acho que conseguimos tornar isto limpo, simples. Sempre fomos bons a comunicar. Assenti lentamente, deixando cair uma lágrima. Quando é que decidiste isto? Já vinha de longe, disse ele, a voz gentil, com simpatia ensaiada. Acho que ambos sabemos disso. E os papéis? Quando é que me ias falar sobre eles? A chávena de café ficou suspensa a meio caminho dos lábios. Que papéis? Os papéis do divórcio na tua gaveta. Aqueles que já estão preenchidos com meu nome digitado. Aqueles com data de há 3 semanas. A cor esvaiu-se do rosto dele. Foste mexer na minha secretária? Estava a arrumar a tua roupa, disse simplesmente. Mas isso não é bem o ponto, pois não? Recuperou depressa, mudando para persona lógica e razoável. Ia falar contigo sobre tudo primeiro. Aquilo era só preliminar, para entender o processo. Como o processo de mover as nossas poupanças para contas só em teu nome. Ou o processo de declarar a casa de campo como propriedade separada, quando usamos fundos conjuntos para manter durante uma década. Esse tipo de processo. Os olhos dele arregalaram-se. A narrativa cuidadosamente construída começava a ruir diante dele. E eu via-o a tentar ajustar-se.
Não é o que pensas, começou. Nunca é, interrompi, com a voz mais firme agora. Tal como a Alison não é o que eu penso, certo? Só uma colega. Só alguém com quem tens estado a planear o futuro desde Chicago no ano passado. Ele levantou-se de repente, a cadeira a raspar no chão. Andaste a espiar-me? Não, Thomas. Estive a proteger-me de ti. Continuei sentada. Calma. Há uma diferença. É exatamente por isso que começou ele, mas parou. Por isso decidiste trair em vez de teres uma conversa honesta? Por isso decidiste esconder dinheiro em vez de respeitares a parceria que construímos? Por favor, ilumina-me. A raiva defensiva dele transformou-se em cálculo. Conseguia quase vê-lo a reavaliar, à procura de um novo ângulo. Nunca quis magoar-te. As coisas ficaram complicadas. Os sentimentos mudam. Acontece nos casamentos. Sim, acontece, concordei. O que não acontece assim, por acaso, é a fraude financeira sistemática e a traição premeditada. Sorri pela primeira vez naquela manhã. Não, Thomas. Este confronto é sobre consequências. Peguei no telemóvel e abri um e-mail. Enquanto estavas a aproveitar a tua viagem de negócios, que ambos sabemos que não foi em Atlanta nem com a Alison, que estava em Chicago com o marido, tomei a liberdade de garantir que toda a gente saiba exatamente quem tu és. O rosto dele empalideceu. O que é que fizeste? Nada. Ainda. Mas a menos que concordes com os meus termos para o divórcio, estes e-mails serão enviados automaticamente dentro de 24 horas. Mostrei-lhe o ecrã. E-mails dirigidos ao patrão dele, detalhando como falsificou despesas para financiar estadias com a Alison. Aos pais dele, com provas do caso e da fraude financeira. E ao fisco, sobre rendimentos não declarados. Tu não farias isso, murmurou ele. Faria sim. Da mesma forma que tu terias deixado que eu ficasse arruinada financeiramente sem pensar duas vezes. Levantei-me, finalmente ao nível dos olhos dele. Mas, ao contrário de ti, estou a dar-te uma escolha. Deslizei uma pasta pela mesa. Os meus termos são justos. Fico com a casa, que a minha herança pagou em grande parte para renovar. Metade de todos os bens do casamento, incluindo os que relocalizaste. E a totalidade do pequeno negócio que começamos juntos. Aquele que tens fingido que não vale nada. Ele abriu a pasta com as mãos a tremer, a folhear os documentos preparados pela minha advogada. Isto é extorsão, disse, fraco. Não, Thomas. Isto são consequências. Tentaste destruir-me em silêncio. A sério achaste que eu ia aceitar isso com elegância? E se eu recusar? Então os e-mails são enviados e fazemos isto da forma difícil, com a tua reputação, carreira e relações familiares em ruínas. Olhei para o relógio. Tens até esta hora amanhã para assinar. A minha advogada está à espera da tua chamada para confirmar. Peguei na mala e no casaco. Vou ficar num hotel esta noite. Podes ligar-me se decidires ser razoável. Dirigia-me para a porta quando ele chamou por mim, a voz a falhar com a primeira emoção genuína que lhe ouvi em meses. Espera, por favor. Podemos falar sobre isto. Voltei-me, encontrando os olhos dele uma última vez. É esse o problema, Thomas. Nós podíamos ter falado sobre tudo. Podias ter dito que não estavas feliz. Podias ter pedido o divórcio de forma honesta. Em vez disso, escolheste a mentira a cada passo. A percepção a nascer no rosto dele foi quase suficiente para compensar a dor dos últimos meses. Ele não estava perante a esposa submissa e razoável que esperava. Estava perante uma mulher que desmontara metodicamente cada plano de contingência dele. Estarei à espera da tua decisão, disse, a fechar a porta atrás de mim. Ao meio-dia do dia seguinte, a minha advogada ligou. Ele tinha assinado tudo. Cada ponto. Aceite sem negociação. A vitória soube tanto a doce como a amarga, mais do que eu tinha imaginado. O divórcio foi finalizado 3 meses depois. Limpo, eficiente e inteiramente nos meus termos. Os e-mails nunca foram enviados. Cumpriram o seu propósito como alavanca. O segredo dele continuou a ser dele para lidar.
Embora eu suspeite que a Alison também tenha tido as suas revelações sobre quem realmente tinha envolvido na vida dela. Fiquei na nossa casa. Agora minha. Pintei cada divisão em cores que ele vetara ao longo dos anos. O quarto principal passou a verde sálvia, em vez do bege intemporal que ele tanto insistia. A cozinha transformou-se de branco estéril num terracota quente que fazia o café da manhã parecer um abraço. Com cada pincelada, recuperei mais uma parte de mim. O acordo financeiro garantiu-me segurança. Mas mais importante ainda, representava justiça, não vingança. Tomei apenas o que era meu por direito. Mas restaurei o equilíbrio que a traição dele tentou destruir. Amigos e família ficaram surpreendidos com a separação. Mas mantive um silêncio digno sobre os detalhes. Às vezes as pessoas seguem em direções diferentes, disse eu, ecoando as palavras dele com uma ironia privada. Não tinha interesse em destruí-lo publicamente. Ver que ele compreendia plenamente a dimensão do erro que cometera já era satisfação suficiente. 6 meses depois do divórcio, a campainha tocou numa tarde de domingo. Abri a porta e lá estava o Thomas, com um ar ao mesmo tempo familiar e estranho, como uma fotografia ligeiramente desfocada. "Podemos falar?" perguntou, com as mãos enfiadas nos bolsos como um miúdo arrependido. Ponderei fechar-lhe a porta na cara, mas afastei-me para o deixar entrar. Foi a curiosidade, e não a saudade, que motivou a minha decisão. Ele entrou pela casa, notando todas as mudanças com visível surpresa. "Está diferente." "Está mesmo", respondi simplesmente, conduzindo-o à cozinha. Agora minha divisão preferida da casa. Sentou-se ao balcão, recusando meu educado oferecimento de café. "Queria ver como estavas." "Estou bem", disse. E era verdade. "Por que estás aqui, Thomas?" Ficou a olhar para as mãos durante um longo momento. A Alison e eu. Não resultou. Não senti nada com essa revelação. Nem satisfação, nem justiça feita, nem sequer surpresa. "Lamento ouvir isso. Tenho pensado em nós. No que aconteceu. No que deitei fora." Finalmente levantou os olhos, procurando algo nos meus. Cometi o maior erro da minha vida. Ali estava. O momento que talvez uma parte de mim esperasse. O momento do arrependimento dele. O reconhecimento do que tinha perdido. O momento em que, numa história diferente, a esposa traída poderia ceder, poderia considerar uma reconciliação. Mas esta não era essa história. E eu já não era essa mulher. "O que esperas exatamente com isto?" perguntei com suavidade. "Uma segunda oportunidade", disse ele, a voz a tremer. "Tentar outra vez. Sabendo o que sei agora. Nunca valorizei o que tínhamos até o perder. Estudei-o, aquele homem em torno do qual um dia construí o meu mundo. Havia sinceridade nos olhos dele agora, algo que esteve ausente nos últimos meses que partilhamos. Talvez tivesse aprendido alguma coisa. Talvez tivesse mudado. Mas eu também. "Thomas", disse com cuidado, "o que nós tínhamos acabou. Não só por causa do que fizeste, mas por causa de quem eu me tornei desde então. Já não sou a mesma pessoa que teria perdoado tudo para manter o nosso casamento intacto." "Não tens de decidir agora", insistiu ele. "Podemos começar devagar, jantar um dia, conversar, reconstruir." Abanei a cabeça. A base está demasiado danificada. E, para ser honesta, encontrei mais paz nesta nova vida do que tive nos últimos anos da nossa. "A outra pessoa?" perguntou ele, ecoando inconscientemente a pergunta que eu lhe fiz meses antes. Sorri. "Isto não tem a ver com mais ninguém. Tem a ver comigo estar feliz com quem sou agora." A ironia não passou despercebida a nenhum de nós. Ele acenou lentamente, aceitando a simetria do momento. Ao acompanhá-lo até a porta, parou no limiar. "Lamento mesmo tudo. Merecias melhor." "Sim", concordei simplesmente. "Merecia." Depois de ele sair, sentei-me no baloiço da varanda. Uma nova adição que instalei no mês passado. E vi o pôr do sol pintar o céu com cores demasiado complexas para nomear. Não senti triunfo pelo sofrimento dele, nem alegria pelo arrependimento. Apenas uma certeza tranquila de que o universo tem uma forma estranha de ajustar as contas. A mulher que eu era há um ano teria dado tudo para ouvir ele implorar por uma nova oportunidade.
A mulher que sou agora entende que alguns finais, por mais dolorosos que sejam, tornam possíveis começos necessários. Aprendi que a traição não tem de te definir. Pode, em vez disso, refinar-te, queimando ilusões e deixando algo mais forte no lugar. Não endurecida, nem amarga, mas lúcida e resiliente. Às vezes, a resposta mais poderosa a alguém que tenta apagar-te da tua própria história é pegar na caneta e começar um novo capítulo por inteiro. Onde sejas ao mesmo tempo autora e protagonista. Onde a felicidade não dependa das escolhas de outra pessoa. Esse foi o desfecho que nenhum de nós previu. Ainda me lembro do sabor a sal nos lábios. Não das lágrimas, essas viriam mais tarde, mas da margarita que estava a beber enquanto via o telemóvel do meu marido acender no balcão da cozinha. 3 notificações seguidas, todas de alguém chamado Projeto de Trabalho Dave, exceto que não havia nenhum Dave na firma dele e nenhum projeto importante marcado para aquele fim de semana. O meu 30º aniversário tinha começado como algo saído de um sonho. O Carlos tinha me surpreendido com um pequeno almoço na cama, waffles belgas com morangos frescos, os meus favoritos. Beijou-me na testa e sussurrou: "Feliz aniversário, meu amor. Esta noite vai ser inesquecível." E como ele tinha razão. Lembro-me de me rodar à frente do espelho do quarto com meu novo vestido preto, aquele em que tinha gasto metade do ordenado. Assentava-me nas curvas de forma perfeita e, por um momento, só um momento, senti-me bonita outra vez. Confiante. Digna. A mulher por quem ele se apaixonou, antes de 7 anos de casamento nos desgastarem até nos tornarmos 2 estranhos habituados a partilhar a cama. Apareceu uma reunião de última hora. "Vejo-te no restaurante às 20 horas", mandou por mensagem às 17 horas, no meu aniversário. Devia ter percebido logo ali, devia ter sentido aquele vazio que se formava no estômago, mas ignorei, como ignorei tantas outras coisas. As noites tardias, as mudanças repentinas de palavras-passe no portátil, a maneira como deixou de me olhar durante o sexo, o desaparecer de mim. Por isso, sentei-me naquele restaurante de luxo durante 45 minutos, a beber água que o empregado ia repondo com um olhar piedoso. Verifiquei a maquilhagem no espelho compacto, retocar o batom 2 vezes, liguei-lhe 17 vezes, sem resposta. Às 21h30, pedi uma garrafa de Cabernet só para mim. "O meu marido deve estar preso no trânsito", disse ao empregado com um sorriso que me cortava a cara como vidro partido. Às 22h15, a garrafa estava vazia e eu lutava contra as lágrimas enquanto assinava a conta. Fui de Uber para casa, com a garganta apertada e o peito a arder de humilhação e preocupação. E se algo lhe tivesse acontecido? E se estivesse ferido ou pior? A casa estava às escuras quando cheguei. Descalcei os saltos, os mesmos que me apertavam os pés a noite toda. Andei pela casa em silêncio, até ouvir um gemido suave vindo do quarto. O meu coração parou. Depois começou a bater com tanta força que achei que me ia sair do peito. Fiquei ali, parada à porta, durante o que pareceu uma eternidade. A mão congelada no puxador. Parte de mim queria fugir, fingir que nunca tinha voltado para casa, preservar o pouco de dignidade que me restava. Mas outra parte, algo primitivo, cru, empurrou-me a mão para frente. A porta abriu-se. Lá estavam eles, iluminados pelo candeeiro de cabeceira que tínhamos comprado na lua de mel em Barcelona. Carlos, o meu marido há 7 anos, e uma mulher que nunca tinha visto. Jovem. Bonita. O cabelo loiro comprido espalhado pela minha almofada. Na minha cama. As unhas vermelhas cravadas nas costas do meu marido. Nem deram por mim ao início. Fiquei ali, paralisada, a ver aquele pesadelo desenrolar-se em tempo real. E depois, parti. Mas que raio é isto? O som que saiu de mim não era humano. Era o som de algo a partir-se para além do reparo. A mulher gritou. O Carlos saltou da cama, nu, tropeçando nas palavras. "Elisa, não é, eu posso explicar." Explicar. Agarrei na primeira coisa que vi, um vaso de cristal que a mãe dele nos tinha dado como prenda de casamento, e atirei-o contra a parede. Explodiu em 1000 pedaços cintilantes. Tal como o meu coração. Explicar o quê? Que estás a dormir com uma mulher na nossa cama? No meu aniversário? A mulher tropeçava a vestir-se, os olhos esbugalhados de choque,
E era medo? Ótimo! Devia ter medo. Desculpa, murmurou, sem me encarar. Ele disse-me que não era casado. Ri-me. Foi um som terrível. Claro que disse. E tu, o quê? Entraste por acaso numa casa cheia de fotos de casamento? O Carlos aproximou-se de mim com as mãos levantadas, como se eu fosse um animal selvagem prestes a atacar. Amor, por favor, não me chames amor. Agarrei numa moldura da nossa mesa de cabeceira e parti-a contra a cômoda. O vidro estalou bem entre os nossos rostos sorridentes. Como te atreves? No meu aniversário, deixaste-me sozinha no restaurante durante horas. Vou embora, sussurrou a mulher, já vestida num vestido vermelho justo que provavelmente custava mais do que a minha prestação do carro. Foi aí que me fez clique. Espera, disse eu, a voz de repente baixa, perigosa. Ele pagou-te, não foi? És prostituta. A cara dela corou, e ela olhou para o chão. A confirmação atingiu-me como um murro no estômago. Quanto? Perguntei, a voz a tremer. Quanto é que o meu marido te pagou? No meu aniversário? O Carlos pôs-se entre nós. Elisa, chega. A culpa não é dela. Algo dentro de mim partiu-se com a defesa dele por ela. Lancei-me contra ele, os punhos a acertarem-lhe no peito. Mentiroso inútil. 7 malditos anos eu dei-te. Ele agarrou-me pelos pulsos, e eu cuspi-lhe na cara. A mulher ficou imóvel junto à porta, agarrando a mala contra o peito. Devias ir embora, disse-lhe o Carlos, ainda a tentar conter-me. Não, respondi, subitamente estranhamente calma, enquanto uma ideia começava a formar-se na minha mente. Afastei-me dele, endireitei o vestido. Na verdade, gostava de saber o teu nome. Ela hesitou, olhando para o Carlos. Amber, disse finalmente. Assenti, limpando as lágrimas manchadas de rímel das bochechas. Muito bem, Amber. Parece que o meu marido já pagou pelo teu tempo esta noite, e acho que tenho o direito de saber exatamente com o que estou a competir. Nessa noite dormi em casa da minha melhor amiga, a Tara, ou melhor, fiquei acordada a olhar para o teto enquanto ela roncava suavemente no sofá, onde insistiu que eu dormisse. O meu telemóvel tinha 37 chamadas não atendidas do Carlos e mensagens que iam de desculpas desesperadas a disparates manipuladores sobre como eu andava distante e fria há meses. Já não me tocas, dizia uma delas, como se a traição dele fosse de alguma forma culpa minha. Acabei por adormecer quando o sol já nascia, os olhos inchados de tanto chorar, a garganta em carne viva de gritar contra as almofadas da Tara. Quando acordei, tinha uma nova mensagem dele. Por favor, volta para casa. Precisamos de falar. Amo-te. Amor, que piada. Voltei para casa com a roupa do dia anterior. O vestido de anos agora amarrotado, a cheirar a vinho e traição. A nossa casa, aquela por que tanto nos sacrificamos, a do quintal onde planeávamos criar filhos, parecia diferente, como um cenário de filme, uma versão falsa de uma vida que eu, tola, acreditava ser real. O Carlos estava sentado à mesa da cozinha, a cabeça entre as mãos. Olhou para cima quando entrei, os olhos vermelhos. Elisa, graças a Deus. Pousei a mala e fiquei de pé do outro lado da mesa, braços cruzados. Fala! Ele começou com um discurso claramente ensaiado, sobre erros e arrependimentos, e como aquilo não significava nada, como tinha andado estressado com o trabalho, como tinha bebido demais ao almoço, como a Amber tinha sido um erro estúpido, um momento de fraqueza. Um momento. Interrompi. Contrataste uma acompanhante no meu aniversário. De propósito deixaste-me sentada sozinha num restaurante que planeávamos visitar há meses. Trouxeste-a para nossa casa. Tu fizeste-a na nossa cama. A minha voz subia com cada acusação, até que estava a gritar outra vez. Isto não é um momento, Carlos. Isto é uma série de decisões calculadas. Foi só sexo, gritou ele de volta, batendo com o punho na mesa. Não significou nada. Significou algo para mim. Agarrei numa caneca de café, a preferida dele, e atirei-a contra o frigorífico. Estilhaçou-se, o café espalhado como sangue. Ele estremeceu. Jesus, Elisa, acalma-te. Acalmar-me. Ri-me, descontrolada. Queres que fique calma com isto? Quero que sejas racional.
Esta loucura não está a ajudar em nada. E ali estava ele, o verdadeiro Carlos. O que me fazia duvidar de mim própria há anos, das minhas emoções, da minha percepção. O que me convenceu de que eu era demasiado emocional, demasiado carente, demais. Sabes, Carlos, eu fui racional tempo demais. Fui compreensiva com as tuas noites fora. Fui paciente com os teus humores e críticas. Torci-me toda para ser o que querias. Ele teve a ousadia de revirar os olhos. Lá vamos nós outra vez. Nunca faço nada bem aos teus olhos. Ser fiel não é fazer algo bem. É o mínimo. Foi um erro. Um erro em 7 anos. Fiquei completamente imóvel. Que eu sei. Quantos mais houve, Carlos? A hesitação dele disse-me tudo. Nenhum, disse ele, mas não me conseguiu encarar. Quantos? Olhou para o chão. Não interessa. Senti algo partir-se dentro de mim. O último fio de esperança que me agarrava. A tua mãe sabe, não sabe, sussurrei. A ideia tinha crescido desde a noite anterior. A forma como ela lhe arranjava desculpas, os olhares cúmplices entre eles quando ele desaparecia por causa de emergências no trabalho. Ele levantou a cabeça num ápice. O quê? Claro que não. Mas eu vi aquele lampejo de pânico nos olhos dele. Estás a mentir. Ela sabe que traíste. Provavelmente acha que eu mereço. A mãe do Carlos, a Vivien, nunca achou que eu fosse boa o suficiente para o seu filho querido, demasiado americana, demasiado focada na carreira, demasiado relutante em desempenhar o papel de esposa perfeita que ela tinha aperfeiçoado durante 40 anos com o pai do Carlos, igualmente infiel. Deixa minha mãe fora disto, rosnou ele. Por quê? Foi ela que te recomendou a Amber? Tem uma agenda de acompanhantes para o filhinho? Levantou-se com tanta força que a cadeira caiu para trás. Chega! Eu não estremeci. Algo tinha mudado dentro de mim. As lágrimas tinham desaparecido, substituídas por uma clareza gélida. Sabes o que é engraçado, Carlos? Eu abdiquei de tudo por ti. Do meu trabalho em Nova York. Dos meus amigos. Dos meus planos para o mestrado. Mudei-me para esta cidade onde não conhecia ninguém. Só tu. Apoiei-te durante a faculdade de Direito. Fiz de esposa perfeita em todos os eventos do teu escritório. Sorri e assenti enquanto a tua mãe criticava tudo, desde a minha comida até a minha incapacidade de lhe dar netos. Aproximei-me dele. E durante esse tempo todo tu andavas a divertir-te, a rir-te de quão estúpida e confiante eu era. Não foi assim, disse ele, fraco. Então como foi? Explica-me, Carlos. Explica-me como é que o homem que jurou amar-me e cuidar de mim me podia humilhar assim. Ele não teve resposta. Quero o divórcio, disse. As palavras soaram estranhas na boca, assustadoras e libertadoras ao mesmo tempo. O rosto dele mudou, de culpa para pânico. Não, 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 vá lá, Elisa, podemos resolver isto. Podemos ir à terapia. Eu mudo, juro. Por quê? Porque o divórcio ia te envergonhar na firma? Porque a tua mãe ia ficar desiludida? Ou porque sou eu que mantenho esta casa funcionar enquanto tu construíste a tua preciosa carreira? Porque te amo, insistiu ele, tentando agarrar-me as mãos. Afastei-me como se me tivesse queimado. Não. Tu amas o que eu faço por ti. Tu amas a ideia de mim. Amas ter uma mulher que tolera as tuas merdas. Mas tu não me amas. Essa noite dormi no quarto de hóspedes. Ou tentei. Passei as horas a catalogar mentalmente os destroços do meu casamento. Cada aniversário. Cada feriado. Cada viagem de negócios que aceitei sem questionar. Quantas dessas vezes tinha ele estado com outras mulheres? Quanto da minha vida foi uma mentira? Dei tudo a este homem. E ele descartou-me como se nada fosse. 3 dias passaram no nevoeiro de mágoa e raiva. O Carlos dormia no sofá, trazia-me café de manhã, que eu despejava no lava-loiça assim que ele saía para o trabalho. Mandava flores para casa, rosas, as que eu menos gosto, com um cartão que dizia: perdoa-me, por favor. Atirei-as para o lixo, espinhos e tudo. Liguei para o trabalho na secretaria da universidade a dizer que estava doente. Não suportava a ideia de conversa fiada, de fingir que o meu mundo não tinha implodido.
Em vez disso, fiquei deitada na cama a fazer scroll em fotos antigas no telemóvel, à procura de sinais que tivesse ignorado. As férias em Cabo, onde ele passou horas a enviar mensagens sobre trabalho. A festa de Natal onde desapareceu durante 40 minutos e voltou com a gravata torta. No quarto dia, enquanto mudava de canal na televisão sem pensar, o telemóvel do Carlos tocou na mesa de centro. Ele estava no duche. O identificador de chamadas dizia Amber. O meu coração parou e depois começou a bater com tanta força que ouvi o sangue nos ouvidos. Sem pensar, atendi. Carlos. A voz dela estava hesitante. Não, disse eu friamente. É a mulher dele. Silêncio. Depois. Desculpa. Não devia ter ligado. Vou desligar. Espera, a palavra saiu antes que a pudesse travar. Mais silêncio. Por que é que estás a ligar-lhe? Perguntei finalmente. Ela suspirou fundo. Ele deixou o relógio em minha casa ontem à noite. Voltou esta manhã para o buscar. Mas acho que também deixou o cartão de crédito. Encontrei-o enquanto estava a limpar. Enquanto eu soluçava em casa da terra, ele voltou para a casa dela. Há quanto tempo? Perguntei, surpreendentemente firme. O quê? Há quanto tempo é que isto dura entre vocês os dois? Ela hesitou. 6 meses. 6 meses. Enquanto eu planeava a viagem para o nosso aniversário. Enquanto investigava especialistas em fertilidade porque andávamos a tentar ter um bebê. Enquanto eu era uma parva. Lamento mesmo, disse ela, quando não respondi. Se ajudar de alguma coisa. Ele disse-me que estava separado. Só descobri que ainda estava contigo naquela noite. Ri-me, amarga. Pois, pelos vistos, sou sempre a última a saber sobre o estado do meu próprio casamento. O chuveiro desligou-se. Tinha talvez 2 minutos até o Carlos sair. Ouve. Amber, tenho uma proposta para ti. O quê? Quero contratar-te. Desculpa. Não para sexo, esclareci rapidamente. Para informação. E talvez uma pequena encenação. Ela ficou em silêncio por um momento. Não percebo. A mãe do Carlos vai dar um jantar este domingo. Tem ligado sem parar a insistir que vamos até lá, que resolvamos as coisas em casa dela. O que ela quer mesmo é convencer-me a ficar com o filhinho querido, varrer tudo para debaixo do tapete, como fez com as traições do marido durante décadas. Ouvi o Carlos a movimentar-se na casa de banho. Tenho de ir já, mas aqui está a minha oferta. Pago-te o dobro da tua tarifa normal para me acompanhares a esse jantar e contares a toda a gente exatamente quem és e há quanto tempo andas com meu marido. Estás a falar a sério? A voz dela soava incrédula. Muito. E dou-te mais 1000 se tiveres provas. Mensagens, fotos, o que for. A porta da casa de banho abriu-se. Pensa nisso, disse depressa. Mando mensagem do meu telemóvel dentro de 1 hora. Desliguei mesmo quando Carlos entrou, uma toalha à volta da cintura. Ainda estava bonito. Essa era a pior parte. O exterior não tinha mudado, mesmo sabendo agora que o interior estava podre. Quem era? Perguntou ele, ao ver o telemóvel na minha mão. Sorri docemente. A tua mãe. A confirmar o jantar de domingo. Os ombros dele relaxaram ligeiramente. Ah, bom. Acho que vai fazer-nos bem sair de casa, jantar com a família. Assenti, já a formular o resto do meu plano. Acho que é exatamente o que precisamos. Durante os 3 dias seguintes, preparei o terreno com cuidado. Fingi estar apenas suficientemente arrependida para o Carlos pensar que eu estava a ceder. Aceitei o jantar em casa da mãe, dizendo, talvez ela tenha razão. Precisamos de apoio da família neste momento. Até deixei que ele me abraçasse uma vez, embora tudo em mim gritasse para o afastar. Entretanto, eu e a Amber trocávamos mensagens constantemente. Aceitou o plano quase de imediato. Ele também me mentiu, escreveu. Disse que estava a divorciar-se. Que a mulher era controladora e cruel. Sinto-me uma idiota. Descobri que ela não era exatamente uma acompanhante tradicional, mas uma sugar baby, que conheceu Carlos num bar frequentado por profissionais ricos. Ele instalou-a num apartamento, pagava-lhe os cartões de crédito, comprava-lhe presentes caros.
Tudo enquanto eu recortava cupons para poupar para o futuro que ele dizia querer comigo. Ela enviou capturas de ecrã das mensagens deles. Centenas. Mensagens onde me chamava de fria, onde se queixava que eu só sabia reclamar, onde prometia que me ia deixar em breve. Cada uma era uma facada no coração. Mas também era armadura. Estava a construir provas. Munição. No sábado à noite, encontrei-me com a Amber num café do outro lado da cidade. Era mais nova do que tinha percebido naquela noite, talvez 26, com uma beleza delicada que me apertou o estômago de insegurança. Mas os olhos dela eram gentis e genuinamente arrependidos. Trouxe tudo, disse, empurrando uma pasta para mim por cima da mesa. Fotografias, recibos de hotéis, prints das conversas, os extratos do cartão de crédito a mostrar que ele lhe pagava a renda. Engoli em seco. Obrigada. Não tens de fazer isto, sabes? Ela abanou a cabeça. Tenho, sim. Homens como ele acham que podem brincar com a vida das pessoas sem consequências. Tem de aprender que não podem. Expliquei-lhe o plano para o jantar de amanhã. O que devia vestir, a que horas devia chegar, o que devia dizer. Com cada detalhe, sentia uma estranha calma tomar conta de mim. Tens mesmo a certeza de que queres fazer isto? Perguntou ela quando estávamos a sair. Vai ser intenso. Olhei para ela. Esta mulher que devia ser minha inimiga, mas que se tornará minha aliada. Durante 7 anos anulei-me para caber na caixa onde o Carlos e a família dele me queriam. Amanhã, vou partir essa caixa em pedaços. Essa noite dormi profundamente pela primeira vez desde o meu aniversário. O domingo chegou com uma estranha antecipação elétrica. Vesti-me com cuidado excruciante, um vestido azul marinho discreto que a Vivien uma vez elogiara, uns brincos de pérola que o Carlos me deu no nosso 5º aniversário, o retrato perfeito de uma esposa devotada. A viagem até a mansão dos pais dele, nos subúrbios, foi tensa. O Carlos olhava-me nervoso, como se tivesse medo que eu voltasse a gritar ou talvez que saltasse do carro em andamento. A minha mãe está mesmo entusiasmada com isto, disse, ao virarmos para a rua deles. Está a fazer a famosa paella dela. Sorri. Fria. Que atencioso. A casa estava exatamente como me lembrava. Imponente, fria, perfeita, como os donos. A Vivien recebeu-nos à porta, o cabelo escuro com riscas prateadas perfeitamente arranjado, o sorriso tenso enquanto me beijava o ar nas bochechas. Elisa, querida, pareces cansada. A primeira alfinetada da noite. Pontual como sempre. Tem sido uma semana difícil, respondi calmamente. Ela apertou-me o braço. Bem, a família é família. E a família mantém-se unida em tudo. O olhar significativo que me lançou deixava claro que o meu papel era perdoar e esquecer, tal como ela fez vezes sem conta com o pai do Carlos. Carlos Sênior recebeu-nos com brindes na sala, dando uma palmada no ombro do filho como se o estivesse a felicitar, e não a organizar uma intervenção para um casamento em ruínas. A irmã mais nova do Carlos, Mariana, também lá estava, com o marido Felipe. O retrato perfeito de uma família. Como a Vivien disse assim que nos sentamos com os copos. O Carlos contou-nos que tem tido algumas dificuldades. O meu marido teve a decência de parecer envergonhado. Mãe, talvez não devêssemos. Não. Interrompi com um sorriso. Vamos falar sobre isso. O vosso filho contratou uma prostituta no meu 30º aniversário e tem-na mantido num apartamento do outro lado da cidade há 6 meses. Isso, de facto, pode ser considerado uma dificuldade. A sala ficou em silêncio mortal. Mariana engasgou-se com o vinho. Elisa, sibilou Carlos. O rosto da Vivien enrijeceu. Tenho a certeza de que há 2 lados em todas as histórias. Rime. Na verdade, há 3 lados nesta. O meu, o do Carlos e o da Amber. Por falar nisso, verifiquei o relógio. Ela deve estar a chegar a qualquer momento. Quem devia chegar? Perguntou Carlos Sênior, as sobrancelhas espessas a franzirem-se. A campainha tocou. Timing perfeito. Deve ser a amante do vosso filho, disse, levantando-me. Convidei-a para jantar. Espero que tenhas feito paella suficiente, Vivien. O caos que se seguiu foi tudo o que eu tinha desejado. Carlos saltou da cadeira, entornando o brande. Vivien ofegou como se estivesse numa telenovela. Mariana ficou apenas a olhar, de olhos arregalados,
enquanto eu caminhava calmamente até a porta. Amber estava lá, com ar nervoso mas determinado, num vestido preto conservador, o oposto do vestido vermelho provocante daquela noite. Trazia um pequeno saco de presente. Pontualíssima, disse em voz alta o suficiente para todos ouvirem. Isto é inapropriado, conseguiu finalmente dizer Vivian, levantando-se. Acho que devias ir embora, menina. Na verdade, disse eu, tirando o telemóvel da mala, antes de alguém sair, tenho umas leituras para partilhar. Mensagens entre o vosso filho e a Amber. São bastante esclarecedoras quanto à forma como ele vê o casamento e a esposa. Que sou eu. Elisa, por favor, implorou Carlos. Ignorei-o, aqui está uma de março. A minha mulher não me compreende como tu. Está demasiado focada no trabalho estúpido dela. Ah, esse trabalho estúpido que ajuda a pagar a nossa hipoteca, já agora. Carlos Sênior levantou-se. Já chega. Isto é um assunto privado entre vocês os dois. Virei-me para ele com firmeza na voz. Era um assunto privado quando traíste a Vivien com a secretária em 1997? Ou com a instrutora de tênis em 2003? A infidelidade é uma tradição encantadora na família Rivera. Vivien ficou pálida. Como soubeste? Começou Carlos Sênior. A Mariana contou-me, há anos, disse. Quando me avisou do que eu estava a casar. Devia ter-lhe dado ouvidos. Mariana olhou para as mãos, mas viu um esboço de sorriso nos lábios dela. A Amber, continuei, trouxe uma prenda. Mostra-lhes, Amber. Nervosamente, ela tirou da mala uma pequena pilha de recibos e fotografias impressas. Faturas de hotéis, explicou suavemente. Recibos de joias. Fotos que o Carlos tirou de nós. Colocou-as na mesa de centro como cartas de jogar. Desculpem, mas ele disse-me que vocês estavam a separar-se. Que ela era cruel para ele. Não soube a verdade até aquela noite. Disseste que eu era cruel? Perguntei ao Carlos, a voz a tremer pela primeira vez naquela noite. Ele não conseguiu encarar-me. Estava a tentar justificar a mim próprio, murmurou, fazendo de mim a vilã. As lágrimas picaram-me os olhos, mas recusei-me a deixá-las cair. Não ali. Não naquele momento. Devias ter vergonha, sibilou Vivien para mim, não para o filho. A lavar roupa suja assim. Uma mulher digna resolveria isto em privado. Virei-me para ela. Uma mulher digna como tu, que engoliu as traições do marido durante décadas, que ensinou ao filho que os homens podem fazer o que quiserem sem consequências. Eu costumava admirar-te, interrompi. A tua força, a tua compostura. Agora vejo que não era força, era rendição, pois eu não me vou render. Virei-me para o Carlos, que continuava paralisado à entrada. Dei entrada nos papéis do divórcio ontem. Vai ser notificado amanhã. Já não jogo mais este jogo. Mereço melhor. O silêncio foi ensurdecedor. Depois, Carlos Sênior começou a rir. Um som baixo, amargo. Bem, rapaz, disse ao filho, casaste com uma mulher de garra. Pena não a teres sabido manter. Foi o mais parecido com o apoio que alguma vez ouvi daquele homem. Peguei na minha mala e voltei-me para Amber. Pronta para irmos? Ela acenou, claramente ansiosa por escapar. Vais embora com ela? Perguntou Carlos, incrédulo. Sorri. Vamos jantar num restaurante decente. Acho que ambas merecemos uma boa refeição depois do que nos fizeste passar. Ao sair, ouvi a Vivien começar a repreender o filho, a gargalhada do pai dele, e a voz da Mariana erguer-se em minha defesa. O retrato perfeito da família tinha se estilhaçado, revelando a verdade feia por baixo. No carro, eu e a Amber ficamos em silêncio durante um momento. Foi a coisa mais assustadora que já fiz, disse ela por fim. E olha que já fiz coisas assustadoras. Liguei o motor. Assustadora. E talvez a mais libertadora. Pela primeira vez em dias, sorri, um sorriso verdadeiro. E enquanto nos afastávamos da mansão e do casamento que quase me tinha consumido, sentia-me mais leve a cada quilômetro. O divórcio ficou finalizado 6 meses depois. Não foi a separação limpa que eu esperava. O Carlos lutou por tudo, da casa às obras de arte que tínhamos comprado juntos, até pelo cão que nunca levou a passear.
Mas eu tinha algo que ele não esperava: provas. A documentação da Amber sobre o caso, o dinheiro que ele lhe dera, os extratos do cartão de crédito que mostravam anos de despesas suspeitas. O meu advogado chamou-lhe uma mina de ouro. Eu chamei-lhe o meu fundo de liberdade. No final, fiquei com a casa, que vendi de imediato, e com um acordo que me permitiu finalmente voltar à universidade. E, mais importante ainda, recuperei o meu amor próprio. Algo que nenhum tribunal pode conceder ou negar. A parte mais difícil não foram as batalhas legais nem sair da casa que tínhamos partilhado. Foi a solidão que veio depois. O lado vazio da cama. O silêncio das manhãs. A realização de que o futuro que tinha planeado se tinha evaporado. Vai melhorar, prometeu a Tara, uma noite, enquanto dividíamos uma garrafa de vinho na varanda do meu novo apartamento. Não te vai sentir assim para sempre. Eu sei, disse. Mas naquela altura não acreditava. 3 meses depois do divórcio, algo inesperado aconteceu. Encontrei a Mariana numa cafetaria no centro. Elisa! Abraçou-me como se fossemos velhas amigas, em vez de ex-cunhadas. Como estás? Acabamos por conversar durante horas. Contou-me que o Carlos tinha ido viver com uma associada júnior do escritório, uma relação que, pelos vistos, tinha começado antes da Amber, antes do desastre do meu aniversário. Desviaste de uma bala, disse ela, apertando-me a mão. Embora lamente que tenha doído tanto. Eu também admiti, surpreendendo-me. Mas não lamento que tenha acabado. Mariana sorriu. Ainda bem. Ah, e vais adorar saber isto. A mãe e o pai estão em terapia de casal. Pelos vistos, a revelação do teu jantar forçou algumas conversas há muito adiadas. Ri-me. Mais vale tarde do que nunca, suponho. Quanto a Amber, mantivemos contato. Uma amizade improvável nascida de uma traição partilhada. Usou parte do dinheiro que lhe paguei para se inscrever na faculdade comunitária, a estudar para assistente jurídica. Às vezes encontramos-nos para tomar café e brincamos sobre criar um grupo de apoio para as ex do Carlos. Ele mandou-me mensagem na semana passada, contou-me ela no nosso último encontro. Queria voltar a falar. E o que disseste? Ela sorriu com malícia. Mandei-lhe um print da nossa conversa e disse-lhe que ia almoçar contigo no dia seguinte. Bloqueou-me logo. Ambas rimos até as lágrimas nos virem aos olhos. Hoje faz 1 ano desde aquele aniversário fatídico. Estou sentada na varanda do meu apartamento, mais pequeno do que a antiga casa, mas verdadeiramente meu, a ver o pôr do sol pintar o céu em tons de rosa e dourado. A carta de aceitação da pós-graduação está sobre a mesa, ao lado de um copo de champanhe. Ainda há momentos em que a tristeza me apanha de surpresa, quando vejo casais de mãos dadas ou quando toca no rádio uma música do nosso casamento. 7 anos não se apagam de um dia para o outro. Mas esses momentos são menos frequentes agora. Menos devastadores. Pego no telemóvel e vejo uma mensagem de um homem com quem tenho saído casualmente. Um professor do departamento de inglês, que cita poesia, faz perguntas sobre o meu dia e realmente ouve as respostas. A pensar em ti, diz simplesmente. Sorrio, mas não respondo de imediato. Estou a aprender a ir com calma, a confiar nos meus instintos, a valorizar-me primeiro. E eu ganhei algo precioso em troca. O conhecimento inabalável de que mereço mais do que migalhas da mesa de um homem. Às vezes, os fins mais devastadores levam aos começos mais bonitos. Às vezes, é preciso perder tudo para nos encontrarmos. E às vezes, só às vezes, a vingança servida à mesa da tua sogra é o prato mais doce de todos.